Lucas Oliveira e Vasco conversam para o zagueiro reforçar o Vasco da Gama. E a gente vai fazer uma análise do jogador, entender se é uma excelente opção, se não é, e também trazer os números do jogador nas 3 edições do Brasileirão que ele participou. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso todo dia ter você aqui com a gente. Já convido a galera que está chegando a primeira vez a se inscrever, porque a gente vai falar hoje de Lucas Oliveira. É um zagueiro que você já deve conhecer mais ou menos quem é o Lucas Oliveira, porque ele já foi em outros momentos, especulado no Vasco. No ano passado, no meio da temporada, em 2022, em 2023, o Lucas Oliveira teve seu nome ligado ao Vasco da Gama. Hoje, o Bruno e também o Vene Casagrande trouxeram as informações que o Vasco tem um interesse e negocia a contratação de Lucas Oliveira, que estava no Kyoto Sanga, do Japão. Ele pertence ao Cruzeiro, ele já esteve no Valladolid também. E a ideia da diretoria é trazer o jogador de graça. Eu já falei aqui que o perfil de contratações do Vasco vai ser jogadores grátis. E o Lucas Oliveira se encaixa nesse momento, nessa situação de jogadores grátis. E aí, todo mundo quer saber, o jogador de 28 anos, ele se encaixa no elenco do Vasco? É alguém que vai render nesse elenco, que vai poder fazer o Vasco jogar? E aí eu vou iniciar trazendo os números do Lucas Oliveira antes de eu falar sobre o jogador. Você está vendo aí na tela, a gente fez um levantamento. O Lucas Oliveira, no Brasileirão, são 54 jogos, 36 no time titular, 4 gols, e aí temos alguns números importantes para a gente poder falar sobre a parte de zaga. Eu não trouxe todos os números, que obviamente não ia caber na arte. 1.1 interceptações nos últimos 54 jogos, lembrando que são 54 jogos em 3 temporadas, 2020, 2021 e 2023. 0.7 desarmes, 1.4 duelos aéreos ganhos, 2.7 disputas vencidas e 3.4 cortes. São os números do Lucas Oliveira no Brasileirão. Do lado aí o mapa de calor, que mostra que o jogador jogou pelo lado direito. É um jogador que já chegou a ser utilizado também como volante. Apesar de ser zagueiro, ele também foi utilizado como volante. Mas o que mais impressiona na questão do Lucas Oliveira é que é um jogador que tem números abaixo de outros jogadores, inclusive jogadores do elenco do Vasco da Gama. Neste momento, o Lucas Oliveira tem números abaixo. É um jogador que aí eu tenho uma opinião de um torcedor do Cruzeiro nas redes sociais, fala assim, ó, quando ele faz o simples, ele vai muito bem. Quando ele inventa, ele tem problemas. O Lucas Oliveira, na última temporada, lá no Japão, ele fez 5 jogos. Não iniciou nenhum, não foi titular em nenhum. Tem uma média de 11 jogos por jogo nessa temporada pelo Kyoto Sanga. A média de assistências do jogador, a média de interceptações, na verdade, do jogador está em 0, números defensivos todo baixos, bolas recuperadas 0.6, cortes 1 corte por jogo, porque é um jogador que teve 11 minutos em todo o apanhamento, em toda a situação envolvendo os 5 jogos que ele jogou lá no Japão, nem sendo titular. Em termos de passe, ele tem uma porcentagem de 71% nesses 5 jogos, 88% no prazo de campo, no último terço 62%, bolas longas 29%. Na última temporada que ele esteve na La Liga pelo Valladolid, ele fez 11 jogos, foram 9 iniciando, tendo 69 minutos por jogo, um total de 761 minutos por jogo. O jogador teve aí 81% de passes certos por partida, tem aí uma média de 1 interceptação por jogo, 1.4 desarmes. Quando ele teve mais minutos no Valladolid, os números dele cresceram, né? 2.9 bolas recuperadas por jogo, isso no Valladolid, na Liga 2. E jogando o Brasileirão, o último Brasileirão que ele jogou em 2023 pelo Cruzeiro, foram 16 partidas, 15 iniciadas, uma média de 82 minutos por jogo, tendo aí um total de 1.312, fez um gol.
Um jogador que teve aí 59 ações com a bola por jogo, acertando 80% de passe, sempre um número alto de 80%, 1.3 interceptações, um desarme por jogo. Para mim, na minha opinião sobre o Lucas Oliveira, o que é que eu acho do jogador? Eu, contratando o Lucas Freitas, eu não traria o Lucas Oliveira. Porque eu não vejo o Lucas Oliveira como um jogador que chega para ser titular absoluto do Vasco. Primeiro, ele joga pela direita. Não é um jogador que joga pela esquerda. Teoricamente, ele é um jogador que vai ser uma sombra do João Vitor. Então isso quer dizer que o Maicon vai sair? Não sei. Segundo, o Vasco precisa de mais um zagueiro esquerdo com status de titular nesse momento, porque eu não vejo também o Lucas Freitas como titular. Então, não seria um nome que eu traria. Essa contratação do Lucas Oliveira, se confirmando, ela só vai ser algo que eu vou dizer assim, olha, boa contratação se realmente se confirmar que o Maicon está saindo do Vasco. Porque eu acho que a terceira opção tem que ser os meninos da base, e não um jogador que vem de fora para receber um salário alto. É um jogador que viveu altos e baixos, vai muito bem no Atlético Goianiense, depois vai muito bem no Cruzeiro, depois cai de produção. É um jogador que não conseguiu manter um nível de atuações, e eu não vejo hoje como um jogador que vai resolver o problema defensivo do Vasco. Óbvio que ele pode chegar aqui e adaptar, porque a gente sabe que o Carille é um cara que potencializa muito seus zagueiros. Mas hoje, neste momento, dia 24 de dezembro, eu, Léo, não traria o Lucas Oliveira. Buscaria uma opção mais coesa no mercado. Eu sei que o Vasco quer jogadores livres, eu sei que o Vasco quer jogadores baratos, mas a gente também tem que, neste momento, escolher de forma correta, porque a defesa foi um problema do Vasco nos 2 últimos anos. Tomamos 100 gols, mais de 100 gols, nos 2 últimos campeonatos brasileiros. Então a gente tem que ajustar essa defesa. E como eu disse, é um jogador que joga pelo lado direito. O Vasco precisa de mais um zagueiro pelo lado esquerdo. Com a saída do Léo, a gente vai precisar de um zagueiro mais do lado esquerdo, que a gente só tem o Lucas Freitas pelo lado esquerdo. Ah, Léo, mas ele pode jogar de volante. Bem na média, bem abaixo da média. A gente não pode se segurar nessa situação de que ele pode jogar com volante, que ele tem uma boa... Não é esse primor todo jogando como volante, o Lucas Oliveira. E aí eu quero a sua opinião, torcedor. O que é que você achou? O que é que você acha? Pelo que você já acompanhou, o Lucas Oliveira é uma boa contratação para o Vasco? Lembrando que a contratação ainda não está fechada, o Vasco está buscando essa negociação, a galera do Cruzeiro vai liberar o jogador, eles não devem utilizá-lo, e com isso o Vasco pode nos próximos dias confirmar mais uma contratação. Lembrando que a contratação do Tietê foi confirmada aí pelo Felipe num evento aos amigos do lance e também do PTB Esportes. Então é isso, tamo junto, até a próxima, saudações vascaínas, um Feliz Natal a todos vocês, que Deus abençoe a todos e todas, a família de todos, aquele abraço, tamo junto.